Tem uma coisa que me irrita razoavelmente dentro do movimento liberal, é que uma parte da galera mais conservadora pratica um certo revanchismo com algumas pessoas dentro do movimento liberal que optaram por, no segundo turno das eleições de 2022, votarem no Lula. O que me irrita é esse certo revanchismo das pessoas de acharem que, porque você votou em Lula no segundo turno, agora você também não pode criticá-lo. Rola muito aí uma galerinha que tem existido algum pequeno contexto, né? Teve um certo grupo de economistas liberais, né? Leandro Landau, Pércio Arida, teve também o João Amoedo, algumas celebridades assim do movimento liberal que declararam um voto para Lula no segundo turno. E aí, agora, desde que o Lula começou a fazer um monte de merda no mandato, e isso já era esperado, eles começaram a criticar, naturalmente, né? Ó, estão fazendo merda e começaram a denunciar e a criticar o governo Lula. E aí a galera fica lá nos comentários, fez o L, agora tá reclamando por quê? E assim, você pensa que é uma galera assim, uns bots, né? Aqueles militontos e liberotários ali chatos. Não, mas são pessoas importantes no movimento, pessoas palestrantes, né? Pessoas com certa influência e ficam adotando uma postura revanchista, uma postura que não faz sentido se ter. Pô, o que vocês queriam? Queria que a pessoa então que votou em Lula agora... Não, agora tem que aceitar o governo Lula? Não, pô. Veja só, eu acho que é uma esquizofrenia, né? Liberal reclamando que tem gente batendo no governo do PT. Oxi, como é que pode isso? A alternativa era o quê, então? Ficar calado? Essa é uma das coisas que não me desce. É a galera reclamando que quem votou em Lula está criticando. Eu diria até o seguinte, que quem votou em Lula no segundo turno é que tem mais respaldo para criticar o governo. Porque foram pessoas que escolheram um lado, apesar dos dois serem lados iliberais, deixar isso muito claro, como sempre. Escolheram, optaram por um lado considerado menos pior. E ainda falaram assim, pô, beleza, esse lado é o menos pior, mas esse lado ganhou, eu vou continuar criticando, porque esse é um lado ruim em primeiro lugar. E aí, isso me remonta para um outro tema relacionado, que é o tema de criação versus destruição. Dentro do movimento político, a gente sempre pode escolher duas rotas principais de atuação. A gente pode escolher construir tijolo a tijolo nossas ideias, e a gente pode escolher destruir. Os dois formatos, eles fazem parte de fazer política, e eu não vou ser inocente de falar que a gente não alterna entre os dois, né? A gente por vezes vai estar construindo e por vezes vai estar precisando atacar e destruir um certo oponente, um certo rival ou uma certa ideia contraditória. O problema está quando a gente começa a adotar um único viés de priorizar a destruição ou de se antipor a algum certo inimigo ou grupo rival. A gente viu isso muito durante os anos de crescimento do PT, né? Surgiu então uma leva antipetista, um grupo de certas pessoas que era contra Dilma, contra o PT, contra as ideias socialistas e comunistas. E essa galera acabou se entranhando dentro do movimento liberal. E aí a gente teve uma expansão no movimento liberal que era muito grande, mas que não necessariamente era liberal. Você ter pessoas antipetistas ou pessoas anticomunistas não quer dizer que são pessoas liberais. Se ser anticomunista, a pessoa também pode ser totalitária, uma totalitária de direita. E aí que vem um ponto. Por muito tempo, a gente teve um movimento liberal composto de várias pessoas que tinham no seu arsenal, no seu inventário, somente ferramentas destrutivas de ataque ao governo vigente, que era o governo de Dilma, e depois passou a ser o governo de Temer, que por mais que o governo fez excelentes reformas administrativas, não era um governo liberal, né? Por assim dizer, Temer não se identificava como liberal. E o que aconteceu foi o seguinte, essa galera chegou no poder, essa galera, no caso, os bolsonaristas, e a gente viu que um governo que só tem no seu um grupo político que só tem no seu arsenal ferramentas de destruição, não conseguem criar, não conseguem gerir. Pô, Bolsonaro não conseguiu nem criar e manter o partido dele, sabe? Todos os partidos que ele foi destruindo ao longo do caminho. É isso que acontece quando você tem um movimento que ele busca destruir. E por que eu tô falando tudo isso? Dentro do movimento liberal, eu sempre observei o Livres como uma organização que sempre buscou a construção, tijolo a tijolo, de defender suas ideias, de defender seus ideais, tijolo a tijolo. E ao longo do processo, ao longo do caminho, nós fomos sempre muito atacados, nós fomos muito alvejados dentro do movimento liberal. A gente já foi taxado de pessoal roxinho, né? A esquerda do movimento liberal, pipipi, popopó. E a gente sempre ignorou essas vozes e continuou construindo, a gente continuou atuando em direção de um mundo mais livre, no que a gente acredita, acreditando na liberdade por inteiro e defendendo nossos valores e ideias. E o que aconteceu foi que passaram-se os anos
E vários grupos, dentro até do movimento liberal, que sempre buscaram ataque, apequenaram. Eles perderam sua influência dentro do próprio movimento liberal. Enquanto que o Livres cresceu. E esse final de semana eu estava na LibertyCon e uma coisa, sabe, me chamou muita atenção. Foi de ver que as principais premiações para estudante, grupo e evento do ano do SFL e algumas salas, inclusive, nas salas das palestras, eram nomeadas em torno de liberais brasileiros. Joaquim Nabuco, José Guilherme Melchior. E eram influências que não se viam de forma popular no movimento liberal há 5, 6, 7 ou 8 anos atrás. Foram influências que foram propagadas principalmente pelo Livres. Elas foram popularizadas ali nos movimentos liberais. Então foi uma das atitudes que o Livres ele foi construindo ao longo do tempo. E esse é o poder da construção tijolo a tijolo, esse é o poder de você esquecer de atacar os inimigos, esquecer de atacar os grupos rivais e focar em construir, em focar em promover uma mudança de verdade. É sempre muito mais fácil você apontar o dedo e falar que os outros estão fazendo a coisa errada, porque você não concorda. É muito mais difícil você olhar para si mesmo e construir o que você quer ver no mundo. Esse canal aqui, essa ideia de fazer vídeos, já veio fruto de uma coisa nesse sentido. Eu olhava para algumas pessoas do movimento liberal falarem coisas que eu considero tremendas bostas. E eu ficava meio puto, eu ficava tipo, caralho, como é que pode esse cara é liberal e tá falando isso no meu nome? E sempre vinha aquele instinto, né? Meu irmão, eu vou criticar, vou abrir lá o Instagram dessa pessoa e vou para lá, vou reclamar, vou dizer, você é um otário e tal, tá falando besteira. E eu sempre pensava 2 vezes, eu falava, pra quê? Eu não tô construindo nada com isso, eu tô agredindo, eu tô destruindo. Isso além de gerar uma inimizade, um mal-estar com a pessoa, não agrega. E eu pensei, o que eu posso fazer para me contrapor a esse tipo de atitude? O que eu posso fazer, na verdade, é construir. Então, é começar a botar a cara e falar o que eu acredito e, dessa maneira, construir um contraponto e não destruir o argumento que eu não concordo, mas explorar e demonstrar que existem outras formas de chegar ao liberalismo e de fazer o liberalismo acontecer dentro do movimento liberal. Nós só vamos avançar com a liberdade no momento que a gente resolver construí-la. E para construir a liberdade, a gente necessariamente precisa contemplar ferramentas de construção e não de destruição. Ao atacar outros grupos, ao atacar outras pessoas, ao tentar destruir coisas, o nosso ferramentário fica totalmente inoperante para construir. Você não vai construir um prédio com dinamite, você vai construir um prédio com pás e picaretes. Então, eu acho que a gente tem que ir mais para esse caminho de construção dentro do movimento liberal, diminuir essa questão de ficar, esse revanchismo de ficar criticando quem teve oposição, quem teve ideias contrárias ao que você acredita que é o certo ou que é o errado, e passar a construir mais. Que o revanchismo não vai levar a gente a lugar algum.